Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Rapidinho aí, eu queria só fazer um esclarecimento acerca de umas dúvidas que me chegaram aqui sobre restituição de bens apreendidos numa situação de flagrância ou mesmo numa situação de confisco determinado pelo magistrado por sentença. Bom, confisco, você sabe o que é, né? É o Estado apoderar-se aí de bens de outro. E falar em apreensão de veículos, nós estamos falando o quê? Numa situação de confisco provisório, até que essa apreensão se torne definitiva. Acontece que o Código de Processo Penal diz assim, que o artigo 118 diz o seguinte: o bem deve ser restituído a partir do momento que ele não interessa mais ao processo. Então, numa situação, por exemplo, em que um bem, um carro, uma moto, um barco foi apreendido e que não interessa mais o processo, ele deve ser restituído ao proprietário. Mas às vezes isso não acontece, isso fica lá no processo, fica apreendido, vai para o pátio, o bem vai se deteriorando e passa o tempo, quando pensa que não, acabou o processo, o carro se deteriorou e lá na frente ficou configurado que não teve participação nenhuma, que o bem não era utilizado para a prática criminosa, tampouco foi adquirido com recursos oriundos de práticas criminosas. Onde eu quero chegar? Primeira coisa, é autorizado sim o confisco provisório de bens e mais tarde esse confisco deve ser corroborado numa sentença penal condenatória ou com trânsito em julgado. Onde eu quero chegar é o seguinte: às vezes acontece de autoridade policial apreender um bem e determinar que esse bem vá para a perícia. E ali na perícia fica dias e dias, horas e horas, anos e anos, e não é feita a perícia. Como eu disse há pouco, o artigo, salvo engano, 92 do Código Penal autoriza o confisco de bens e existe também diplomas legais em legislações extravagantes que também autoriza, como é o exemplo da lei de drogas. Tem um artigo específico que autoriza esse confisco, inclusive a destinação, que o bem apreendido pode ser usado, que o Estado pode usar esses bens, enfim, não vamos entrar nessa seara agora. Estou falando assim, eu quero deixar bem clara a questão da restituição. O que acontece muitas das vezes é que na fase embrionária é feito ali um pedido de restituição desse bem e é negado. E é negado por quê? Ou porque está na perícia, ou porque ainda interessa o processo, tá? Acontece que o Estado não dispõe de estrutura para poder acondicionar esse bem e na grande maioria das vezes isso vai se deteriorando com o tempo. E aí? E se lá na frente ficar demonstrado que não houve, que não há, que a aquisição desse bem não tem ligação com eventual prática criminosa ou que esse bem também não estava sendo utilizado para a prática de crimes? Então, pessoal, a saída para isso aí é a questão do depositário. Quando forem postular a restituição do bem, aponte uma pessoa que fique aí depositária desse bem, porque estando ela depositária, ela é responsável e com aquelas advertências de praxe que tem o depositário, certo? Lembra daquela historinha do depositário infiel? Pois é. Acontece que há uma divergência aqui com relação ao pedido. Se a gente faz um pedido inicial para o juiz da ação principal que indefere essa restituição de bens, e aí a gente pergunta assim, meu Deus, e agora? Qual o recurso cabível? Considerando ser uma decisão interlocutória, mas não é uma decisão terminativa, né? Se não é uma decisão, aliás, uma decisão definitiva, ela é uma decisão terminativa. Qual é o recurso cabível se o juiz no primeiro momento nega? Aí há uma grande divergência. Primeiramente, há quem entende, por considerar direito líquido e certo, que o mecanismo manejado seria o mandado de segurança, que é cabível, por se tratar de direito líquido e certo. Principalmente quando se trata de terceiros que estão de boa fé, ou vamos lá, o sujeito emprestou o carro para o outro, e nessa situação que foi emprestado o carro para outra pessoa, ele foi preso em flagrante numa atividade suspeita ou em crimes relacionados a tráfico de drogas. Esse terceiro de boa fé, ele tem um direito líquido e certo, então ele pode manejar sim um mandado de segurança. Mas há também quem entende que essa decisão é passível, ela é possível de ser impugnada por meio de apelação, porque é uma sentença parcial. Então aqui os tribunais têm aceitado os dois mecanismos, tanto o mandado de segurança quanto a apelação.
A grande questão que tem que ser levada em conta é o seguinte: para fins de apreensão, para fins de confisco desse bem, tem que resta configurado que a aquisição dessa coisa, vamos dizer assim, que pode ser qualquer coisa, pode ser um carro, pode ser um barco, pode ser uma moto, que a aquisição dessa coisa foi oriunda de práticas criminosas e mais. E ainda que a utilização desse bem era destinada a práticas criminosas. Caso contrário, deve ser restituído, ao meu ver. E às vezes acontece da autoridade policial também, e corroborado com a ideia do Poder Judiciário, requerer uma perícia. Você sabe, pode ser que estamos apurando aqui um crime de adulteração de veículo, um crime de clonagem de veículo, ou crimes dessa natureza. Vai ser determinada uma perícia do carro, da moto, do barco. Aí vai para o IGP, lá para o Instituto Geral de Perícias, e essa perícia nunca vem. E esse bem fica lá à mercê do tempo de eventuais deterioração. O que tem que ser feito nesse caso? O magistrado deve estabelecer um prazo para que essa perícia seja feita. Até quando for pedir isso aí, considerando, às vezes eu tive casos já de avião apreendido. E aí, e o custo disso? E quando uma perícia for determinada dessa natureza, ao meu ver, deve ser determinado que deve ser fixado prazo para que essa perícia seja feita sob pena de multa diária. Porque quando expirou esse prazo e o órgão responsável pela confecção da perícia não cumpriu com esse prazo, aí vai implicar então nas determinações, nas combinações legais, e abre então um novo direito para um novo pedido de restituição, enfim, para que essa restituição efetivamente aconteça. E lembrando, né, como eu disse lá no início, a questão do depositário, que é uma saída eficaz quando há situações em que há risco de deterioração do bem, palavra que eu tenho dificuldade para falar, seja então nomeado um depositário. E tem uma terceira vertente, que é quando se trata de bens financiados ou com alienação fiduciária ou ainda com leasing. Esse bem, ele em tese é do banco. Então, se ele é do banco e a pessoa está ali honrando com as prestações, qual a lógica de manter um bem desse apreendido, e a parte interessada onerada com o pagamento, com o ônus das prestações? Então, é admitido nesse caso também a restituição. Então, vamos lá. São várias situações. De novo, aqui a gente está sempre lidando com o caso concreto. Em casos de terceiros interessados, há um entendimento. Aí nós vamos ter que fazer a análise se o bem estava sendo utilizado para a prática de crimes ou não, se foi adquirido com valores ou com recursos de práticas criminosas ou não. Isso aí são todas situações alheias que tem que ser levado em consideração. E se interessa ou não para o processo. Porque se já foram feitas as perícias, se não há nada mais que venha segurar, não há lógica manter um bem apreendido nessas condições. E dizer que se interessa ou não ao processo é muito fácil de resolver, desde que nomeia-se um depositário, e esse depositário vai ficar responsável com as combinações legais também, com o entendimento jurídico, com o entendimento pertinente ao depositário de um determinado bem. E com isso a gente coloca uma pá de cal nessa celeuma. Aí também tem a discussão sobre qual é a peça, qual é o recurso cabível para se adquirir, para se restituir esse bem. Geralmente a gente faz um pedido de restituição com base no artigo 118 do Código de Processo Penal, dizendo que não interessa mais o processo. E se negado, aí vem essas duas correntes, que uma entende, há quem entenda que seja mandado de segurança, há quem entenda que seja um recurso de apelação. Aí vai depender do caso concreto. O importante saber é o seguinte: para cada situação, para cada veneno, há um antídoto diferente. Eu espero ter sido esclarecedor. Caso haja ainda alguma dúvida, entre em contato conosco, manda um e-mail. Quero mandar um abraço especial aqui ao Dr. Adrian Cardoso, advogado militante aí que tem o meu respeito. E espero ter sido esclarecedor nessas considerações que tecemos aí acerca de restituição de bem apreendido, tá bom? E lembrando também que na lei de drogas há um dispositivo específico sobre o confisco desses bens. Então nós temos nas legislações extravagantes aí
na sua grande maioria, um diploma legal que trata disso, e o Código Penal também no seu artigo 92 fala do confisco de bens. Lembrando, ressalvado que esse bem deve ficar comprovada a aquisição desse bem com recursos oriundos de práticas criminosas, e mais, que esse bem também, que essa coisa esteja sendo utilizada para a prática de crimes, tá bom? Forte abraço, espero que tenha colaborado aí e tirado eventuais dúvidas de vocês. Vamos lá que o dia segue. Forte abraço a vocês. Fui!